Olá, meus queridos, vamos continuar hoje com os melhores jogos de todos os tempos. Eu tentei fazer essa lista com base na minha concepção da importância desses jogos historicamente e em termos de diversão também. Vamos lá então, sem delongas. GTA, a série completa. Obviamente, né, não tinha como o GTA ficar fora dessa lista. Ele inovou no conceito de mundo aberto, o conceito de sandbox que a gente conhece hoje, né? O primeiro e o segundo GTA já tinham esse conceito de mundo aberto, apesar de ter uma visão superior, né, à vista de cima. Mas o GTA 3 foi o que trouxe a maior inovação e depois eles continuaram aprimorando o conceito, né? Hoje em dia, o GTA é referência de jogo de mundo aberto. GTA V trouxe uma história muito interessante, com influências de Breaking Bad, inclusive. Eu adoro o personagem Trevor, inclusive no nosso canal de games, aproveitando fazendo um jabá. A gente fez o jogo inteiro ao vivo, inclusive interagindo com o pessoal, conversando, então foi bem divertido. O GTA também tem um modo online, eu não jogo muito modo online, então eu não posso nem julgar, mas então o modo online que é um sucesso até hoje, né? Sempre, depois de anos de lançamento, o GTA continua no top de listas, né, de vendas. Por quê? Porque ele é um jogo tão rico e tão vivo que ele não termina mesmo. Como eu gosto mais de jogo com história, focado em história, eu não jogo o modo online, mas muita gente elogia, então vale a pena conhecer para quem gosta de jogo online. O conceito de mundo aberto nunca teve tão detalhado, né? O GTA você se sente realmente como se estivesse naquela cidade. E muita gente gosta de jogar GTA nem pela história, né? Gosta de jogar para extravasar. Então você pega o carro e sai detonando, faz uma coisa que você não faria na vida real. Inclusive os conservadores gostam de pegar no pé dos jogos por causa disso, né? Ah, olha lá, o cara no jogo ele é um assassino, psicopata que sai atropelando todo mundo. Mas a graça tá em você fazer no jogo o que você não pode fazer na realidade, né? Senão o melhor jogo de todos os tempos seria um simulador de trabalho, que existe inclusive. Tô fora, não. Simulador de trabalho eu tô fora. Eu quero coisas que eu não possa fazer na vida real, né? Mass Effect. Já falei do Star Wars Knights of the Old Republic, mas o Mass Effect também merece figurar aqui na lista. Eles pegaram tudo que o Star Wars Knights of the Old Republic tinha de bom e aprimoraram. A história é muito mais complexa, a interação entre os personagens, inclusive vários tipos de interação, se é que você me entende. Você pode escolher quem vai ser seu par romântico durante a história. Então, são várias pessoas no seu grupo, entre humanos e extraterrestres também, que você pode escolher ter relações, né, mais íntimas com eles, e você também vai ver isso daí. É só um softcore, né, não é nada explícito, mas é muito legal você ter essa opção. E eu gosto muito de jogos que te permitam escolhas e bifurcações e trifurcações, não sei se existe essa palavra, de caminhos, né? Para você levar por caminhos diferentes. No final, o que aconteceu que teve a polêmica do Mass Effect 3, que o pessoal reclamou que o final não era como eles queriam, e o final era um só, né? No final te levava para uma escolha só, as milhões de escolhas que você fazia durante o jogo, inclusive as escolhas que você levava de um jogo para o outro, né? Não tiveram muito efeito, porque o final é um só, né? Te deram 3 escolhas que te levava para um final só. Eu não reclamo disso, eu acho que funciona, eu achei interessante. É um final um tanto quanto pessimista, muita gente reclamou, mas eu gosto. Claro que para mim o Mass Effect melhor é o segundo, mas você precisa jogar o primeiro, o segundo, o terceiro. Você tem que jogar na ordem mesmo, para você acompanhar a evolução do jogo e até mesmo sentir essa história, né? Uma história tão rica. E eu acho que tinha que ir pro cinema, tinha que ter um filme do Mass Effect, tinha que fazer. O meu querido Metal Gear Solid. Não tem nada parecido com Metal Gear Solid no mundo. Meu amor, Hideo Kojima, ó, beijo no coração aqui, Hideo Kojima. Ele conseguiu criar um universo tão completo, tão complexo, com evoluções, com uma história tão maluca e tão japonesa, que nada supera Metal Gear. Pra mim, inclusive, o ápice foi o Metal Gear Solid 4. Muita gente reclama, mas esse foi o final da história, esse foi o desfecho da saga de Solid Snake. E pra mim foi muito emocional, quase chorei jogando esse Metal Gear, porque é maravilhoso. Obviamente que você mais assiste do que joga, mas tudo bem. Mas Metal Gear Solid 5 remediou esse problema. Porém, ele criou um outro problema, porque o que a gente gostava tanto de Metal Gear não acontece no 5.
né? A história não é tão profunda quanto nos outros e não existem aquelas cutscenes tão gigantes quanto existem nos outros, e é aquilo que nos fascina tanto na história maluca criada pelo Kojima. Uma história que vai e volta no tempo, né? Passa pela Guerra Fria, passa depois pelo período pós-Guerra Fria e envolve clones, envolve robôs gigantes, envolve até crítica ao exército, críticas sociais, tudo nada também muito aprofundado, né? Uma coisa meio rasa. Mas é interessante a forma que Kojima trata disso, né? E é interessante principalmente a japonesice, essa visão tão única japonesa, me fascina muito. E as surpresas também, né? O jogo sempre nos surpreende. Por exemplo, Metal Gear Solid 1. Eu tô falando só da saga Metal Gear Solid, tá? Antigamente também tinha pro MSX. O jogo foi criado no MSX. E ele criou o jogo de stealth, o jogo de ação furtiva. Você não tem que matar um inimigo. Inclusive, você não ganha nem muita coisa se você matar um inimigo. Basicamente, o jogo quer que você seja furtivo, que você se esconda e faça a sua missão de espionagem matando o mínimo possível de inimigos. Isso é interessante. Isso foi criado no MSX por uma limitação de hardware. O hardware não aceitava muitos inimigos na tela. Então o Kojima criou esse sistema de stealth, de furtividade, para compensar a limitação do hardware. Mas depois ele levou isso a outros patamares, né? A saga Metal Gear Solid começou no PlayStation 1. E foi ela que começou com os cinematics incríveis, a história inacreditável, a conversa no codec, que foi uma solução também por limitações de hardware para ampliar a história, né? Eu tava falando, o Metal Gear Solid 1, ele mostra Snake, né? Que a gente se afeiçoa ao Snake, inclusive é uma referência ao Snake Plissken do filme Fuga de Nova York, para quem não sabe, e a gente se afeiçoa ao Snake, né? E de repente, Kojima lança o Metal Gear Solid 2 no PlayStation 2, uma tecnologia nova, com gráficos espetaculares para a época, e começa com o Snake. Jogamos a primeira fase com o Snake, e de repente ele tira o Snake da história, coloca um outro protagonista completamente relutante, diferente de tudo que a gente está esperando de um jogo do Metal Gear. E é incrível, e o Kojima faz isso sempre, em todos os jogos ele faz isso sempre. Infelizmente, Metal Gear 5 para mim foi uma decepção, porque eu esperava mais história e foi um jogo incompleto. Kojima foi mandado embora da Konami e infelizmente a gente vê que o jogo está incompleto. O jogo ele podia ser muito mais do que ele é, mesmo assim ele é incrível. Metal Gear é incrível sempre, mesmo quando é ruim, é bom. Metal Gear de Kojima, tá? Importante, tentam fazer Metal Gear sem ser de Kojima, não é Metal Gear, tá? Metal Gear tem que ser criado pelo Hideo Kojima. Então, eu acho que vale a pena você jogar essa série. Falei muito de Metal Gear, porque eu me empolgo. Uncharted, a série toda, Indiana Jones para nova geração. Uma narrativa excelente aliada com jogabilidade perfeita. Ele flui naturalmente, é um jogo que você vai indo, você percebe, você não consegue parar de jogar, é incrível. Eu poderia colocar também Last of Us, né, que é da mesma produtora, inclusive, que bebe até um pouco do conceito, né, mas o Uncharted foi o primeiro a aliar essa narrativa com jogabilidade. Na verdade, ele já bebeu na fonte do Tomb Raider. Tomb Raider não tá na nossa lista. Não dá pra gente colocar tudo na nossa lista, meus queridos. Mas se a gente pensar que os primeiros Tomb Raiders eram tão duros, né, tão engessados, hoje em dia não dá pra você jogar pela jogabilidade presa, né? E é uma história também muito mais simplória, né? Pelo hardware da época, pela limitação de hardware, né? Mas o Uncharted pegou o conceito de Tomb Raider e elevou. Então é por isso que eu tenho que colocar o Uncharted na lista em vez da minha querida Lara Croft, que depois conseguiram também inovar, beberam da fonte de Uncharted e reviveram Lara Croft e Tomb Raider com uma nova série maravilhosa também que vale a pena ser jogada, tá? É parente do outro. Eu queria ver um crossover do Nathan Drake com a Lara Croft. Ia ser incrível. Mas o Uncharted me transporta novamente para a infância, me transporta novamente para o momento que eu assistia o filme do Indiana Jones, por exemplo. Então, tem que estar na lista, é maravilhoso e é um deleite jogar, né? Ver o que vem pela frente, qual é o próximo lugar que vai ser explorado. Então, é incrível, vale a pena. Primeiro lugar na lista, não tem como ser outro, meus queridos. It's a me, Mario! Não tem jeito, não tem jeito. A série completa do Mario, o que ela representa no universo dos games, desde o primeiro Mario. Não tô falando desde o primeiro Super Mario, não. Tô falando desde o primeiro Mario, que é o Donkey Kong, meus queridos. Então, ele criou o conceito do Jumpman. O Mario não tinha nem nome,
na época do Donkey Kong. Eu não gosto do Donkey Kong muito não, tá? Assim, hoje em dia, pra mim, ele é um jogo que não passa muito. Mas, pelo que ele representa, ele precisa ser citado também na lista. O conceito do Jumpman, né? E depois ele revolucionou, ele criou o jogo Mario Bros, que eu não gosto muito também, que é um jogo co-op, mas o grande estouro do Mario veio no clássico Super Mario Bros, que é o conceito do side-scroller. Se a gente for esmiuçar o que ele representou para a história de videogame esse jogo, provavelmente ele influenciou tudo que veio depois dele. A jornada épica de um personagem, né? Você se transportar para aquele universo, né? Quando Shigeru Miyamoto criou o Super Mario Bros, ele disse que ele se inspirou quando ele era criança, ele brincava no jardim da casa dele e pulava o lago, pulava a pedra, o obstáculo. Então, a gente se transporta para esse universo, né? A gente volta a ser criança e é uma aventura que a gente quer desbravar, a gente quer avançar. Naquela época, os jogos eram repetitivos, os jogos não tinham final. Era uma infindável repetição e o seu único objetivo era ter ponto, a pontuação que importava nesses jogos. E quando o Miyamoto criou o conceito do Super Mario Bros., ele jogou por terra tudo isso. Ainda tem ponto? Tem ponto, porque era uma convenção da época. Porém, o jogo tem fim, você avança, você progride e cada fase é uma surpresa para você. Esse talvez seja também o maior legado do Mario. A cada momento você está sendo brindado com uma coisa nova que vai te surpreender. Não só o desafio, mas uma referência até visual, né? Então, bom, eu posso falar do primeiro Mario por horas e horas, mas aí o que aconteceu? Aí Shigeru Miyamoto conseguiu revolucionar de novo. Com o Nintendo 64 ele criou o Mario 64. E aí ele revolucionou novamente. Ele criou a forma de se jogar jogos 3D, principalmente de plataforma, né? É um conceito que funciona até hoje. Tanto é que os últimos jogos que a Nintendo lançou do Mario repetem o mesmo conceito de gameplay. Apesar do jogo ser completamente diferente, ser lindo, Mario nos maravilha. Com perdão do trocadilho, né? Mas ele sempre nos surpreende, ele sempre traz uma coisa nova. Mas o conceito do Mario 64, até hoje, ele tá aí e ele tá sendo aperfeiçoado, né? E depois eles conseguiram pegar esse conceito e melhorar mais ainda com o Mario Galaxy. Então, a gente não sabe para onde a Nintendo vai, porque eles conseguem melhorar a cada iteração do jogo, né? Iteração, não é interação não, é iteração mesmo. A cada versão nova, eles conseguem nos surpreender e aperfeiçoar e criar um conceito novo. Inclusive o Mario Odyssey também tem conceitos novos, apesar de no fundo ser o mesmo jogo de sempre, mas é uma coisa que a gente se transporta para a infância, né? A gente joga Mario do começo ao fim com um sorriso no rosto. Eu poderia ficar falando aqui horas e horas de Mario, dá para fazer 2 horas de vídeo só falando de Mario e falando como ele revoluciona e como ele nos brinda com felicidade. É um jogo que a gente joga e transborda felicidade na gente, assim, né? É incrível. Não tem como outro jogo estar em primeiro lugar, meus queridos. Não tem. É isso, eu sei que muita gente vai me xingar, deixei de falar de muitos jogos também que foram revolucionários, deixei de falar de Zelda, deixei de falar de Assassin's Creed, deixei de falar de Shinobi, que eu amo, que eu adoro, um dia eu vou fazer um remake espiritual do Shinobi, deixei de falar de um monte de jogo, meus queridos, mas não dá. Se vocês quiserem, eu volto aqui com mais listas de jogos imperdíveis e que entraram para a história dos videogames. Muitos, eu deixei muita coisa de fora, minha lista inicial era gigantesca, mas eu tive que filtrar ela para poder caber aqui nesses vídeos, né? Vou aproveitar, vou fazer um jabá aqui. A gente tem um canal de games chamado Cosma Games, que é um canal despretensioso, é só de gameplay. Eu filmo o meu gameplay de vez em quando com as crianças também, de vez em quando só eu, e a gente joga falando besteira lá, quase ao vivo, sem corte. Então, assim, quem tiver interessado, se inscreva no canal, o link tá aí, Cosma Games. É bem despretensioso, tá? Mas tem os jogos que eu gosto. Eu não vou jogar jogo que faz sucesso, eu vou jogar jogos que eu curto, que eu me divirto jogando. É isso daí. Agora eu quero a participação de vocês. Faça seu top 10. Coloque aqui no comentário o top 10 de você, os melhores games de todos os tempos. Quero ver. Vamos comparar essas listas aí, vamos ver o que eu pequei. Eu devo ter pecado muito nessa lista aqui, mas é a vida. Gostaram do vídeo? Dá um joinha pra gente, adicione os favoritos, divulguem, se inscrevam no nosso canal se ainda não se inscreveram, clique no sininho de notificação e beijo no coração.